Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes nessa noite? Nós já ouvimos os louvores e Deus falou muito de perto com cada um de nós. Eu quero nessa noite compartilhar um texto da palavra de Deus, que está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 3. João, capítulo 3, versículo 3. Eu estou muito feliz pela oportunidade e ao mesmo tempo sinto da parte de Deus uma grande responsabilidade de poder trazer uma mensagem, trazer uma palavra, trazer uma reflexão das Escrituras para a sua edificação espiritual. Deus abençoe o pastor Alessandro e todo o nosso ministério. E essa palavra Deus já tem falado comigo há algum tempo. E hoje, ali no Discipulados e também no batismo, essa mensagem veio acender ao meu coração de uma forma cada vez mais forte. Eu quero, nesta noite, compartilhar João capítulo 3, versículo 3. Todos encontraram? Está escrito assim: Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, você precisa nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos o que sabemos e damos testemunho do que vimos. Vocês não aceitam o nosso testemunho. Vocês não creem quando eu falo sobre coisas terrenas? Como crerão se eu falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Feche seus olhos por alguns instantes. Soberano Deus, eterno Pai,
Ó Senhor, eu me coloco em sua presença nesta noite, junto com esta igreja, junto com este povo. Nós dependemos da sua misericórdia e da sua graça, e nós reconhecemos a nossa completa dependência de Ti. Quem somos nós sem a Tua graça? Quem somos nós sem a sua misericórdia? E é por isso que em nome de Jesus nós pedimos que sejas gracioso e fale conosco pela Tua palavra. Que a Tua palavra venha ensinar, exortar, nos confrontar, produzir frutos dignos de arrependimento, salvação de almas, e que nós não venhamos sair daqui da mesma maneira que entramos, mas que venhamos sair daqui transformados pelo Teu Espírito. Que o Senhor cresça e que nós venhamos diminuir, e que cada palavra, cada som pronunciado neste microfone seja apenas para a glória e louvor do Seu nome. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, eu quero tomar como base para esta mensagem o capítulo de número 3 do Evangelho de João. É um dos textos bíblicos mais conhecidos da Bíblia, por alguns motivos. A conversa de Jesus com o fariseu chamado Nicodemos traz um conteúdo muito importante para a vida cristã. Nós compreendemos um pouco melhor o que é o Evangelho de Cristo através desta conversa de Jesus com este homem. É nesse texto que nós vamos ver Jesus refutando completamente toda a hipocrisia dos judeus. É nesse texto que nós vamos ver Jesus explicando de uma forma tão simples o Evangelho para um homem que se apoiava em tantas tradições. E é nesse texto, é nesse contexto, que nós vamos encontrar o versículo mais conhecido da Bíblia e que foi citado aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho a certeza que grande parte dos irmãos, quando se converteram, tenho certeza que vocês escreveram João 3,16 na capa da Bíblia. E se não escreveram, pelo menos sublinharam o versículo e decoraram o versículo, para que sempre que alguém viesse pedir prova da vossa fé, tenho certeza que vocês citavam: não, eu creio que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Eu fui salvo pela graça e pelo amor dele. No capítulo 3 e no versículo 1, Jesus começa a falar com um homem que é identificado na Bíblia como um fariseu da lei. Fariseu tem uma representação muito interessante. Os fariseus faziam parte de uma seita judaica. A origem da palavra fariseu no hebraico tem a ver com dividir, separar. Fariseus eram separados na concepção deles. Eram extremistas que defendiam a todo custo as tradições. Eram homens que se consideravam intocáveis e se consideravam quase que influenciáveis, né? Não eram influenciados pelo sistema da época. Eles defendiam a todo custo a sua tradição e foram uma oposição muito forte ao ministério de Jesus quando ele esteve aqui na terra cumprindo o seu ministério. A Bíblia vai dizer que Nicodemos era um dos principais dos judeus. Isso mostra que este homem tinha uma posição de liderança na sociedade judaica. Na verdade, Nicodemos fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de tribunal dos judeus, uma suprema corte, formada pelos homens mais ilustres da sociedade da época. E esses homens ali defendiam muitas questões. Nicodemos era um líder. A palavra grega para a função que ele desempenhava ali tem o sentido de governador. Ele era um homem muito importante, um grande líder. Nicodemos tem no seu nome um significado: o conquistador do povo. Os fariseus geralmente eram grandes conhecedores da lei. Muitos deles eram
escribas. É muito interessante observar a maneira como ele aborda Jesus, dizendo: Rabi, bem sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu faz, se Deus não estiver com ele. Por que Nicodemos começa a conversa desta forma? Porque os fariseus questionavam Jesus de todas as formas. Eles ficavam impressionados com os milagres que Jesus fazia e procuravam explicações humanas. Eles não podiam aceitar que Jesus era usado por Deus, porque senão eles iriam reconhecer que ele era o Messias. Eles não podiam explicar os milagres através da lógica humana, porque Jesus curava pessoas muito conhecidas da sociedade. Ele curava cego de nascença, alguém que todo mundo conhecia no contexto. Era inquestionável os milagres de Jesus. Ninguém podia apontar o dedo para o mestre e chamá-lo de charlatão, digamos assim. Ninguém podia chamar Jesus de um enganador, porque os milagres dele eram comprovados. Jesus agia pelo poder do Espírito Santo. E alguns chegaram a blasfemar, dizendo que Jesus era usado pelo diabo. Fariseus, perseguidores, homens que demonstravam grande oposição, eram grandes conhecedores da tradição, mas não entendiam das coisas simples a respeito do reino. Nicodemos demonstra isso, quando ele aborda Jesus, e quando ele demonstra que não compreendia a expressão: necessário vos é nascer de novo. Nicodemos mostra uma falha muito grande de conhecimento, porque uma coisa é você ouvir falar, uma coisa é você conhecer a teoria, outra é você conhecer Deus na experiência. Uma coisa é você saber a Bíblia de cor e salteado, uma coisa é você ter a lei gravada na sua mente, e outra é você dobrar os joelhos com o coração quebrantado e ver resposta de Deus. Uma coisa é você ter grandes conhecimentos, outra é você ser salvo e nascer de novo. Ele não compreendia a ponto de Jesus dizer: você é mestre da lei e não compreende essas coisas. É claro que ele teve um encontro com o mestre aqui. E uma coisa que eu aprendi é que ninguém que tem um encontro com Cristo pode voltar e ser a mesma pessoa. Quem tem um encontro com Jesus nunca mais é a mesma pessoa. Quem tem um encontro com o mestre, verdadeiro com o mestre, é impossível não ser transformado. É impossível de alguma forma não olhar para a sua própria natureza e não reconhecer que é tão pequeno, que é tão limitado diante de um Deus tão poderoso. É impossível qualquer pessoa com tanto conhecimento ter um encontro com Cristo e não perceber que o Evangelho muitas vezes pode ser explicado de uma forma tão simples, mas ao mesmo tempo de uma forma tão poderosa. E você veio aqui esta noite para ouvir uma mensagem simples, mas poderosa. Poderosa não porque é o homem quem fala, mas poderosa porque é inspirada pelo próprio Deus. Inspirada não porque nós nos pautamos nas habilidades humanas, mas poderosa porque a própria Escritura testifica do Salvador. Poderosa porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Eu não sei como está a sua vida,
Eu não sei como está o seu coração nesta noite, mas eu quero dizer algo da parte de Deus para a sua vida. Você veio aqui para ter um encontro com a palavra dEle e com Ele. E assim como Nicodemos foi transformado pelo conteúdo do Evangelho, se você crê, você será transformado também. Jesus explica a respeito da salvação. E eu quero olhar aqui para essa conversa e trazer algumas verdades. E a primeira verdade que eu quero trazer aqui está no processo de salvação que o Espírito Santo opera na vida daquele que crê. Jesus nos ensina 3 coisas a respeito da salvação. Ele nos ensina sobre a regeneração, sobre a justificação e sobre a santificação. Quando Jesus diz necessário vos é nascer de novo, Jesus está ensinando a respeito da regeneração. E o que é regeneração? É sair da morte para a vida. É trocar o coração de pedra por um coração transformado por Ele. O que é regeneração? É o velho Kelvin morrer para um novo Kelvin nascer. O que é regeneração? Regeneração é o que está escrito em João, capítulo de número 1. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E esses filhos de Deus não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nascem da vontade de Deus. Agora você vai perceber algo muito interessante. Existe um contraste entre a regeneração e a religiosidade de Nicodemos. Por quê? Porque a religiosidade pode ser identificada como inúmeras atividades religiosas. A religiosidade tem a ver com práticas, tradições. E por que um contraste entre o novo nascimento e a religiosidade? Por quê? Porque você pode ser religioso e mesmo assim não nascer de novo. Aleluia. Você pode fazer parte de um departamento sem nascer de novo. Você pode frequentar os cultos sem nascer de novo. E você pode até pregar sem nascer de novo. E é por isso que há um contraste. Nicodemos era religioso, mas não havia nascido de novo. É por isso que Jesus disse para ele: Nicodemos, você é religioso, mas precisa nascer de novo. Você precisa ter o teu coração transformado, ter o coração regenerado. Você precisa se esvaziar de si mesmo, para que você seja cheio da presença do Espírito Santo. E aqui você vai aprender algo muito interessante. Só tem uma forma de você ter um coração regenerado: é você crer no Evangelho, se arrepender e estar disposto a morrer. Porque o convite do Evangelho é para morrer. A velha criatura tem que morrer, as velhas práticas têm que morrer, o coração de pedra tem que morrer, as ideologias têm que morrer, os pensamentos têm que morrer. E você tem que se esconder atrás da cruz. Você não pode aparecer. Quem tem que aparecer é Cristo na sua vida. É Cristo e apenas Cristo. Porque quando você está pautado na religiosidade, é o teu mérito que aparece, é você quem aparece, é a tua prática que aparece, é o teu jejum que aparece. Mas quando você morre, é apenas Ele. Aleluia. É apenas Ele. E só há novo coração,
só há nova vida, só há operação do Espírito, apenas quando Ele aparece. Apenas quando Ele aparece. Apenas quando a glória dEle é revelada. Apenas quando a glória dEle é mostrada. E é por isso que em Tito capítulo 3, versículo 5, e eu poderia escolher esse versículo facilmente como texto base para esta mensagem. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador no Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Necessário vos é nascer de novo. Uma segunda verdade que eu aprendo aqui, eu citei já, é a justificação. A justificação é nada mais, nada menos do que um termo derivado, de origem jurídica. Diante de um tribunal, a condenação que você tinha é tirada. A falta que você tinha, agora, é justificada. Justificação significa fazer justo. E é por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 33, o apóstolo Paulo escreve: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. A justificação significa você estar firmado apenas na justiça de Deus. E mais uma vez haverá o contraste entre a religiosidade de Nicodemos e a obra salvadora do Espírito. Por quê? Porque os fariseus, eles se baseavam na sua própria justiça. Mas nós entendemos que a operação do Espírito Santo na vida daquele que crê não está pautada na justiça humana, mas está pautada na justiça de Deus. É por isso que hoje ninguém pode olhar para você e querer impor uma condenação para você que Deus jamais poderá impor. É por isso que ninguém pode dar um rótulo a você que não está firmada ou baseada nas Escrituras, porque é apenas Deus quem justifica. E você pode glorificar a Deus, sabe por quê? Porque Ele te justificou. O velho homem foi perdoado, e as iniquidades que você cometeu, Ele justificou. Onde? Na cruz. Mas tem uma outra palavra que eu quero destacar, que é a santificação. E mais uma vez haverá o contraste da religiosidade de Nicodemos com o novo nascimento. Por quê? Porque a santidade dos fariseus era mentirosa. Jesus diz que eles se santificavam para aparecer e para serem vistos pelos homens. Quando nós lemos, por exemplo, o capítulo 23 de Mateus, Jesus vai dizer que eles praticavam obras para serem vistas pelos outros. Eles gostavam de sentar nos primeiros lugares dos banquetes, e gostavam de ser chamados de mestres, a ponto de Jesus dizer: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Há um contraste entre a santificação forjada e a santificação verdadeira que provém do Espírito. E a santificação verdadeira que vem do Espírito tem uma característica. Tudo isso que eu estou falando tem uma característica que eu vou citar daqui a pouco. Qual é a característica?
Lucas 10, 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Se esse texto não estiver escrito na tábua do teu coração, provavelmente você precisa ter uma conversa com o rabino, assim como Nicodemos também teve. Aleluia. Por que eu estou falando tudo isso? Porque Jesus, ele traz uma promessa muito importante para mim e para você, através desse texto. Que promessa é essa? E se você quiser, você pode glorificar a Deus. O que Deus tem para a minha vida hoje? Deus tem para você uma vida regenerada, justificada e santificada pelo poder do Espírito. Você pode glorificar a Deus? Deus quer mudar a tua vida nessa noite. Deus quer fazer algo extraordinário. E aqui eu quero trazer uma segunda verdade que eu aprendo com a conversa de Jesus com Nicodemos. E essa verdade tem a ver com os ídolos que estão no coração dos homens. Por quê? O que é ídolo? Vamos voltar para Lucas 10, 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Vamos voltar para esse texto. Porque o que é ídolo? É tudo aquilo que de alguma forma faz com que Deus seja menos amado na sua vida. Tudo aquilo que você ama e que supostamente pode ocupar o lugar de Deus no teu coração é um ídolo. E mais uma vez haverá o contraste da religiosidade dos fariseus com a obra do Espírito Santo. Por quê? Por quê? Por quê? Porque os fariseus tinham um ídolo em seu coração. E o ídolo era a própria justiça deles, era a própria religiosidade deles. O ídolo eram as próprias tradições que eles seguiam à risca e se consideravam tão justos, tão santos, a ponto de quando Jesus sentava com publicanos e pecadores, eles olhavam para Jesus e diziam: Rabino, Jesus, o Senhor se assenta com esses pecadores e com esses publicanos? O que eles estavam dizendo é mais ou menos o seguinte: Jesus é uma farsa, porque Ele está compactuando com aqueles que não fazem parte do rigor da lei mosaica. Então Jesus era julgado por esses homens, e nós vamos encontrar um contraste muito interessante. Por quê? Porque havia um ídolo estabelecido no coração daqueles homens. Aí você me pergunta: Kelvin, existe um ídolo na minha vida? Nós não estamos em uma santa ceia, mas eu posso citar aquele texto: examine-se o homem a si mesmo. Olhe para a sua vida nesta noite e veja o que está tomando o lugar de Deus na tua vida. E esse ídolo pode ser qualquer coisa. Não subestime a natureza do homem. Qualquer coisa pode ser um ídolo no coração daquele que ainda não nasceu de novo. E que ídolo pode ser esse? Até um carro pode ser um ídolo. Se você amar mais o carro do que Deus, a ponto de ter medo de pegar uma chuvinha porque eu não quero ir para a igreja. Até o teu celular pode ser um ídolo, a ponto de você não buscar a Deus por causa do aparelho, ou você usar para outra coisa que não glorifica a Deus. Tudo aquilo na sua vida que não glorifica a Deus está ocupando um espaço extraordinário na tua vida. É um candidato a ídolo no seu coração e na sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus, não eu, a palavra de Deus diz em Isaías 42, 8: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a ninguém a minha glória. É por isso que às vezes eu me pego dobrando o joelho e pedindo: Senhor, o que tiver de ídolo no meu coração, arranca. Qualquer coisa que me faz amar menos o Senhor, arranca. Sabe por quê?
Porque no Evangelho de Cristo, você tem que estar 100% inteiro a Ele. E se você tiver um propósito para a sua vida, eu vou dar uma sugestão para você. Viva o Evangelho intensamente, completamente, em todos os momentos da sua vida, até que Cristo venha, ou até que você morra. Mas viva o Evangelho intensamente, coloque Cristo no trono do seu coração e da sua vida. Porque Nicodemos nos ensina que aquele que nasce de novo precisa amar a Deus acima de todas as coisas e consequentemente ao próximo como a mim mesmo. Como a mim mesmo. E Nicodemos vai mostrar algumas características dessa religiosidade. Eu vou citar uma característica aqui dessa religiosidade. Ter a sua vida baseada na sua própria justiça é a primeira delas. Eu me considero tão merecedor, eu me considero tão bom, até melhor que os outros. Mas tem mais uma característica dessa religiosidade que Nicodemos nos ensina: a rejeição ao verdadeiro Evangelho. Aquele que não tem Deus como centro da sua vida, aquele que não tem um coração regenerado, rejeita facilmente o verdadeiro Evangelho. Aquele que tem um coração regenerado, quando é confrontado, não tem outra, já está prostrado, com a boca no pó, chorando, buscando a presença dele, a misericórdia dele. Mas aquele que não tem o coração regenerado, é o primeiro a tirar pedras na cruz. É a mensagem que Deus colocou no meu coração, irmãos. É a mensagem que está aqui. Eu não posso fugir disso. Porque Deus quer tratar com a gente nessa noite. Porque Deus quer fazer algo na tua vida nessa noite, algo espiritual. Deus quer fazer algo na tua vida nessa noite. Deus está te convidando nessa noite a pegar o teu coração, a colocar no altar e dizer: Senhor, purifica, 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 purifica. Nessa noite nós podemos clamar por fogo neste lugar, mas o verdadeiro fogo purificador, que purifica a nossa vida e nos faz aceitável diante de Deus, porque terrível coisa é não ser aceito diante de Deus. Aleluia. Não adianta eu ter um mundo inteiro e perder a minha alma. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta você conquistar todas as riquezas do mundo e perder a sua alma. Porque você foi comprado por um preço precioso. E Pedro disse: não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o sangue vertido na cruz. É o sangue vertido na cruz. É o sangue vertido na cruz. O sangue do nosso mestre naquela cruz. Os nossos pecados esmagando o nosso mestre. E a tua iniquidade e a minha iniquidade sendo lançada. E Cristo pagando o preço por nós, para quê? Para que você tivesse uma vida regenerada, justificada, santificada e inteiramente dedicada a Ele. A Ele. Arrependa-se hoje, se converta, venha aos pés do Senhor. O amor dele vai te abraçar. Os braços deles estão abertos para você. Cristo está aqui. Cristo está aqui.
Cristo está aqui neste lugar. Não olhe para o Kelvin. Eu não sou melhor que você, eu não sou ninguém diante de você. Olhe para Cristo, porque é Ele que te justifica, é Ele que te regenera, é Ele que te santifica. E se você crer, será salvo você e a tua casa nessa noite. Será salvo você e tua casa. Mas você não vai sair daqui nessa noite sem o teu coração estar inflamado pelo poder do Espírito Santo. Eu só quero uma coisa: que o teu coração seja inflamado pelo Evangelho. Inflamado pelo Evangelho. Inflamado pelo Evangelho. Inflamado pelo Evangelho. Está desanimado? Está frio? Vem a Ele, Ele vai te renovar. 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 Ele vai te renovar e não depende de mim, depende de uma atitude verdadeira diante dEle. E essa atitude vai partir de você, não de mim. Ele vai te renovar. Há uma terceira verdade que eu quero compartilhar com você, que eu identifico nesse texto. Além do processo de salvação que regenera, que justifica, que santifica, além do amor a Deus acima de todas as coisas, eu quero compartilhar uma terceira verdade que eu identifico aqui, que é o plano de salvação explicado pelo próprio Salvador a Nicodemos, dizendo: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado. É uma referência a Números 21, quando uma serpente de bronze foi levantada no deserto, e aqueles que olhavam para a serpente, eles eram atacados por serpente, e aqueles que olhavam para a serpente não morriam. Jesus está fazendo uma alusão à forma da sua morte. Como a serpente foi levantada, Cristo seria levantado numa cruz. E aquele que olha para Cristo não morre, não é condenado, mas tem a vida eterna. E eu quero fechar nessa noite, quero pedir para você ficar de pé agora. Eu quero fechar nessa noite dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal. Esse amor não é o amor humano. Não é um amor falho como o meu, como o seu, mas é um amor puro, verdadeiro, que jamais falhará. Essa tal maneira significa que não pode ser medido, que não pode ser explicado. E aquele que crê significa uma atitude que o Espírito Santo realiza no coração do salvo. E agora você passa da morte para a vida. Eu quero fazer um convite para encerrar. Eu já vou encerrar, irmãos. O Avivarte. O Avivarte vai ter a oportunidade para adorar ao Senhor. O Avivarte? Pode vir. Um fariseu da lei, que teve um contato com Cristo e foi salvo. Você que nessa noite deseja experimentar essa salvação na sua vida, e você que tem o desejo de ter esse coração regenerado, justificado e santificado, vem à frente. Esse é o convite. Eu quero convidar você que quer aceitar Jesus. Quer aceitar Jesus? Glorifica a Deus, irmãos.
Mais alguém? Pode vir, irmãos, venha, venha. Enquanto o grupo louva aqui. Enquanto o grupo louva. Pode vir, irmãos, pode vir. Venha. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pastor Ismael, essa mensagem Deus colocou no meu coração para dar continuidade àquilo que Deus ministrou no seu coração na sexta-feira. Não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Glória a Deus. Eu quero conhecer Jesus. Ele está aqui. É só você vir e conhecer Ele. Venha. Venha. Irmão, eu sou crente, não importa. Ele quer mudar a sua vida hoje. Alguma área da sua vida precisa ser tocada. Algo na sua vida precisa ser mudado. E a oportunidade é agora. Venha. Venha. Você tem coragem de nessa noite fechar os seus olhos e na sua oração agora, você mesmo, você e Deus, agora aí, colocar diante de Deus aquilo que te impede de ter uma vida verdadeira com Ele? Eu vou fazer esse desafio para você. Mais alguém está aceitando Jesus? Não sei. Mais uma vida, irmãos.
Feche seus olhos agora. E não perca esse ambiente aí, viu? Não perca. O culto não acabou ainda. Viu? O culto não acabou ainda. Não saia desse espírito, dessa espiritualidade que está pairando neste lugar. Viu? Continue glorificando, continue adorando. Porque a mensagem quebra o coração, mas o louvor aleluia. O louvor consola. O louvor acalma. E há unção nesses músicos, há louvor nessas vozes que estão aqui. E o louvor que está sendo entoado está regenerando, está consolando, está trazendo avivamento. Hoje é noite de colheita. Deus tem coisa para fazer aqui ainda. Deus tem coisa para fazer aqui ainda. Deus tem coisa para fazer aqui. Se abre os céus, o teu reino vem. Deus tem coisa para fazer. Nossa fé está no nosso Deus. E se abre os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. E se abre os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande que se abre os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abre os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abre os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abre os céus, o teu
céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Vamos orar agora. Ó Senhor, damos graças a Ti. O Senhor conhece o coração de cada um que está aqui, a necessidade, a sinceridade. Esquadrinha, Senhor, sonda, ó Deus, a nossa vida, o nosso coração, e faz a Tua obra. Aquilo que o homem não pode fazer, faça. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor. E agradecemos porque aonde a palavra é pregada e onde um louvor sincero de coração é entoado, os céus se abrem. Os céus se abrem. E mesmo sendo seres humanos, o Senhor nos ama. O Senhor nos constrange com o Seu amor. E nós glorificamos a Ti, Senhor. É aquele que está se rendendo aos Seus pés, aceitando e reconciliando. Que o Senhor possa concretizar a obra, completar a obra de salvação no coração, em nome de Jesus. Alguém aqui está reconciliando? Não, aceitando Jesus? Tivemos o Senhor que aceitou ali hoje. Amém? Glória a Deus. Pastor. Glória a Deus. Podeis assentar por gentileza. Com muita alegria eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. É como nós temos ouvido nesta noite, irmão, que Deus não dá a sua glória a outro não, meu. A glória é dele, o louvor é dele, a adoração é dele. Glória a Deus. Operando o Senhor, quem impedirá? Ninguém vai impedir o operar de Deus no meio da sua igreja, só da liberdade, irmão. Eu posso dizer que eu estou muito feliz, eu estou muito alegre. Eu já chorei bastante nesse dia, mas o meu choro não foi de tristeza, não. Meu choro foi de alegria, irmão.
porque se cumpre as promessas de Deus na nossa vida. E um desses 7 soldados que ingressou nesse exército de Jesus, um desses 7 é o meu filho, o meu cunhado, que há pouco tempo aceitou Jesus aqui, num culto de oração, irmão. É assim que Jesus faz. Jesus ainda faz milagre, igreja. Aquele que crê, verás a glória do Senhor. E eu louvo a Deus pela vida dos novos 7 soldados que ingressaram nesse exército para fazer parte deste corpo. Que Deus abençoe a todos. Neste momento aqui eu quero ler o nome dos nossos aniversariantes da semana: presbítero Cícero Borges Bezerra, Stephanie Custódio Gomes, Luiz Cândido Pereira, Mateus Marques Pontes, Edir Viana Antônio, operador Edson Takazaki, Maria dos Santos Fernandes Silva. Esses foram nossos irmãos, nossos aniversariantes da semana. Vamos dar um parabéns para eles todos juntos? Parabéns, que Deus os abençoe e lhe dê muitos anos de vida a todos os nossos aniversariantes. Também temos aqui a lista dos nossos irmãos dizimistas da semana: diácono Alfredo Schoenal, cooperador Wagner Silva Zella, cooperador Carlos Roberto Silva, cooperador Adilson Albini, Charlene Matzen, Karine dos Santos Gonçalves, Nivair Melo Correia, Odete da Silva, Laura Gomes Correia, Eunice Cordeiro da Veiga e Gradilis dos Santos Gonçalves. Esses foram os irmãos que devolveram os seus dízimos nessa semana à casa do Senhor. Posso terminar? Pedia por gentileza, a igreja agora esteja em pé, irmão. Estamos saindo daqui, irmão, olha, saciado mesmo. Aquele que deu lugar esta noite recebeu. Está saindo daqui cheio, fortalecido. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Vamos orar e somente agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, Pai querido, maravilhoso que está no céu, nós te louvamos, te adoramos e bendizemos o teu nome, Pai, na beleza da tua santidade, pela sua grandeza, pela sua soberania, Pai, pelo mover do teu Espírito Santo nesta noite, que tem falado conosco, Pai, através dos louvores que aqui foram entoados em adoração ao teu nome. Tem falado conosco através da tua poderosa palavra, Pai, que o teu filho, irmão Kelvin, Senhor, transmitiu ao coração da tua igreja, Pai. E neste momento, meu Deus, ainda antes de terminar, eu quero pedir uma bênção toda especial sobre a vida do presbítero Kelvin, Senhor, este jovem, que o Senhor está usando poderosamente nas tuas mãos, Pai. Continua usando, Senhor, o teu filho, Senhor, da forma que o Senhor tem usado, meu Deus. É lindo de nós ver, Pai, o trabalhar do Senhor na vida do presbítero irmão Kelvin, Pai. Continua abençoando a tua igreja agora, que vamos retornar aos nossos lares, Pai. Nos guarda, nos protege, nos dá livramento, Pai. Manda um anjo conosco para nos guardar e proteger as nossas vidas, livrando de todo mal, de todo perigo e de todo acidente nessas ruas, nos dando uma noite de paz na tua presença. É o que nós te pedimos já e te agradecemos em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá. Aleluia. Estou sentindo algo glorioso nesta noite. Uma alegria que invade o meu ser.
E que o grande amor do nosso Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, e que a consolação do querido Espírito Santo seja com toda a igreja diz, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, amém. Avivamento até o arrebatamento. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém, amém.